Na fonte nascente, no som que vibra, na vasta onda da respiração do mundo, mergulhar, afogar-se, inconsciente, suprema felicidade. Esta música da cena final de Tristão e Isolda, de Richard Wagner, confirma sua extraordinária beleza na crescente exaltação do canto de Isolda diante do corpo já sem vida de Tristão. É a sublime transfiguração da conjunção dos amantes em ar e mar, em amor e morte, canto e música completamente unidos. Como exprimir essa intensidade sem o canto de Isolda? Depois da estreia da ópera, o compositor Franz Liszt lançou um desafio. Fez uma transcrição para piano, solo da morte de Isolda. Poucos foram os pianistas que se arriscaram e raros que conseguiram fazer ouvir sem canto a Isolda de Wagner. É quase impossível. Quase, porque há pouco tempo ouvi pela primeira vez algumas gravações da pianista Antonietta Rudd. Entre elas, uma magnífica interpretação da morte de Isolda. No piano de Antonietta Rudd, em deslumbrante fusão de música e canto antes do êxtase final, lá estava, inteira, a Isolda de Wagner e Liszt. Isolda, iluminando de repente na infinita constelação das mulheres, uma artista brasileira esquecida na galeria dos grandes pianistas do século XX.
Antonieta Rude nasceu no ano de 1885, de uma família de descendentes ingleses e portugueses. O pai e a mãe tiveram ao todo 17 filhos. Desde os 3, 4 anos de idade, ela começou a se interessar por música, porque a mãe era uma pianista amadora muito boa, Dona Ana Emília, e tocava na sala da casa de Antonieta, e ela vinha sorrateira se esconder embaixo daqueles saiões que a mãe usava e ficava ali escutando todo o tempo enquanto a mãe executava as peças dos clássicos. Um professor, um francês que veio para o Brasil, chamado Gabriel Giraudon, se interessou por essa menina. A mãe já tinha dado algumas noções, mas a coisa formal começou com o professor Giraudon. E o primeiro recital que ela deu, em 1892, no Salão da Casa Levi, foi um sucesso. Era uma menina de 7 anos, franzina, loirinha, pequena, muito tímida, e que ganhou uma coleção de bonecas depois que ela terminou de executar as últimas peças. Antonieta recebeu críticas de vários jornais de São Paulo, que ficaram apaixonados pelo seu talento, pela sua meninice. E um dos mestres que leu esse jornal em São Paulo, que era o professor Luigi Chiafarelli, 3 ou 4 dias depois do recital, procurou a família de Antonieta e ofereceu os seus serviços. O professor Chiafarelli preparou Antonieta para vários recitais, ao mesmo tempo que lhe ministrava noções de harmonia, noções de teoria musical, noções de composição, noções de contraponto, enfim, ele era um mestre completo. Ela se apresentou na Alemanha, em Frankfurt, pela primeira vez. 2 meses depois, ela se apresentou em Londres, no Beckstein Hall, também pela primeira vez. Voltaria alguns anos depois, em 1911, e completaria essa turnê europeia novamente no mesmo Beckstein Hall e em Paris, no Grand Hotel, que hoje não existe mais. Tu ontem na dança que cansa voavas, com as faces em rosas formosas de vivo, lascivo carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas. Não negues, não mintas, eu vi. Valsavas. Teus belos cabelos já soltos, revoltos, saltavam, voavam, brincavam no colo que é meu. E os olhos escuros, tão puros, os olhos perjuros, volvias, tremias, sorrias para outro, não eu. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Meu Deus... Eras bela donzela valsando, sorrindo, fugindo, qual silfo risonho que em sonho nos vem. Mas esse sorriso tão liso que tinha nos lábios de rosa formosa, tu davas, mandavas a quem? Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Calado, sozinho, mesquinho, em zelos ardendo, eu vi-te correndo tão falsa na valsa veloz. Eu triste vi tudo, mas mudo não tive nas galas das salas, nem falas, nem cantos, nem prantos, nem voz. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Na valsa cansaste. Ficaste prostrada, turbada. Pensavas, cismavas e estavas tão pálida então. Qual pálida rosa, mimosa do vale, do vento cruento,
batida, caída sem vida no chão. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas. Não negues, não mintas. Eu vi. Antonieta se casou com Charles Miller em 1906. Durante todo esse período do início do casamento deles, o Charles apoiou demais a Antonieta na carreira. Na realidade, eles eram primos em terceiro grau. Foi um casamento mais ou menos que arranjado pela família. E eles tiveram, em 1908, até 1910, os dois filhos, o Carlito, o mais velho, e depois a Helena, que foram pessoas que acompanharam Antonieta durante vários anos da sua existência. Em 1922, aconteceu um fato, que talvez seja o fato mais complicado da vida de Antonieta, que foi o início da separação com Charles Miller. Numa turnê que ela fez no interior do estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de Araraquara, ela conheceu no recital Litero Musical aquele que viria a se tornar o grande amor da sua vida, o poeta Menotti Del Picchio. Mas em 1925 ela decidiu tomar a medida que praticamente aí anulou o resto da sua carreira. Ela, numa manhã de um domingo, ela sentou-se com o marido, o então marido Charles Miller, e disse a ele que ela estava deixando, que ela não tinha mais condições de continuar aquele casamento, que ela tinha conhecido uma outra pessoa, mas que ela não gostaria de criar nenhum problema público para ele, que era um homem amado e querido por muitas comunidades aqui em São Paulo. O Charles ficou muito abatido, eles se separaram de uma maneira, na época, bastante rumorosa, porque imagine, em 1925, esse tipo de comportamento vindo de pessoas da sociedade paulistana. Ela ficou apaixonada pelo Menotti, como ele também se apaixonou por ela. Praticamente pode-se dizer que eram duas almas gêmeas e não ia mais se conseguir segurar esse amor que não fosse mesmo da convivência em conjunto. Nesses longos anos de convivência com mamãe, Antonieta Rude, e Menotti, esse grande intelectual, você não pode imaginar quanta coisa linda na minha vida ao lado desses dois grandes artistas que reuniam nesta casa os amigos mais formidáveis que eu já pude ver na minha vida. Enfim, mamãe era toda ternura, compreensão, maravilhosa. Menotti era uma criatura humana, como é até hoje, tão simples, tão formidáveis os dois. Eu acho que eu me sinto tão feliz de ter partilhado com esses dois tão grandes artistas. Não sei o que mais eu posso dizer a você. Eu sou grata a Deus por ter tido essa vida. A partir de 1930,
ela voltou como concertista a executar os seus concertos. Eles eram tão somente esporádicos, porque ela, nessa altura, já estava com a carreira de professora consolidada. Em 1927, ela foi convidada pelo maestro italiano Tabarin e fundaram o Conservatório Musical de Santos, onde lá, ela como diretora do conservatório e depois também como proprietária, lecionou durante 45 anos, até quase o seu falecimento. Durante esses últimos 45 anos de vida dela, ela se tornou a lenda viva que ela é até hoje como pianista. Por quê? Porque ela se apresentava esporadicamente nos espetáculos, a ponto de, quando ela tocava no Teatro Municipal de São Paulo, as filas darem volta no teatro, porque ela era um nome, ela era uma lenda. Ela não era uma pianista de carreira internacional ou de carreira como foi uma Guiomar Novaes, mas ela era uma lenda viva, até porque tinha sido professora da Guiomar Novaes. Eu tive a oportunidade de vê-la uma vez no saguão do Teatro Municipal e fiquei impressionada assim, com o magnetismo que ela tinha e com a energia, com a elegância dela. E eu me lembro que o meu professor Camargo Guarnieri dedicou uma obra para ela, que é o Ponteio número 17, no qual eu vou executar nesse momento. As gravações históricas de Antonieta Rudy são várias. Infelizmente, elas são exatamente isso, históricas. Elas se constituem de 78 rotações do meio dos anos 30, mais 7 discos de acetato dos anos 40 e 3 acetatos de 1949 para 50 da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Fora isso, ela tem basicamente 7, 8 horas de gravações realizadas em casa de alunos, que somando todo esse material, são em torno de 12 ou 13 horas de música.
Falar de Antonieta Rude, esse mito da música brasileira, mito juntamente com Guiomar Novaes, com Magdalena Talhaferro, com Dinorá de Carvalho, essas mulheres fantásticas do final do século XIX, né? Chegaram bem adentrando no século XX. Eu era muito criança quando estudava piano com Dinorá de Carvalho, grande compositor e pianista, quando a Dinorá, sempre convidando a Antonieta para os jantares e festas, eu de calcinha curta tocava minhas composições para a Antonieta, e ela me incentivava muito e dizia assim: você precisa entrar no Conservatório Musical de Santos, onde eu sou a diretora, juntamente com o maestro italiano Tabarin, para você tirar o seu brevet, o seu diploma, que vai te ser muito útil na sua vida profissional no futuro. E realmente foi. Quando eu entrei na Unicamp, depois de passar 4 anos em Paris, eu fui buscar no baú o meu diploma de conservatório, xeroquei, e realmente foi de grande valia. Então eu tinha, uma vez por mês eu tinha aulas com a Antonieta Rude, lá em Santos, no conservatório, que eu morava em Santos, e mostrava minhas composições para ela, que ela dizia: isso está um pouco Villa-Lobos, isso aqui está um pouco Guarnieri, seja você mesmo. E eu fui tendo essa amizade com a Antonieta, mas não cotidianamente. E recentemente, quando o meu amigo Wagner Molitzes, lançou essa série de grandes pianistas brasileiros, eu ouço sempre o disco de Antonieta Rude. A versão da Morte de Isolda, a Barcarola, coisas de Chopin que ela faz de uma maneira absolutamente genial. O som que ela tirava. Grande artista. Quando ela faleceu, a 13 de julho de 74, eu estava na ocasião no Rio, e eu compus então uma peça chamada In Paradisum, no Paraíso, que é uma espécie de um coral para sinos, som de sinos, simbolizando a entrada de Antonieta Rude no paraíso, se encontrando com Mozart, Beethoven, Villa-Lobos e todos os grandes que já tinham ido antes dela.
A última apresentação pública da Antonieta Rude se deu em 64, em julho de 64, e essa apresentação foi no Teatro Coliseu em Santos. Do que constava isso? Constava da repetição do concerto que foi dado aqui 2 vezes em São Paulo, onde ela, Guiomar Novaes e Souza Lima executaram os concertos de Bach e Mozart para 3 pianos, e a versão que o Souza Lima tinha feito da fantasia sobre o hino nacional brasileiro de Gottschalk, também para 3 pianos. Ela, nessa época, já estava com 79 anos. Essa gravação do Tristão e Isolda, realizada em 1935, é uma gravação que permitiu a continuidade nas novas gerações da memória de Antonieta Rude. Na realidade, Antonieta não morreu para a música brasileira também por causa desta gravação, que se tornou um mistério.
Thank you.